A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui para tirar uma grande dúvida, ou melhor, para ensinar como fazer um belo estudo de apologética. Como se tornar um apologeta nos nossos tempos, né? Com grandes apologistas que temos hoje. Nós conhecemos hoje que o maior apologista ex-protestante da atualidade chama-se Dr. Scott Hans, né? Outro ex-protestante, grande apologista, Fernando Casanova, do mundo hispânico, não é? Um homem que se converteu à verdadeira Igreja de Cristo, Dr. Fernando Casanova. Existem grandes apologistas, não é? Um irmão me perguntou: irmão Fábio, o que eu faço para estudar apologética? Eu tenho tanta vontade de estudar apologética, eu acho tão lindo defender a fé, conhecer a fé. O que eu faço? Meu querido irmão, prático e fácil, como fiz meus estudos, vou te ensinar. Primeiro, caneta. Segundo, um caderno, para você ir tomando nota. Você chega aqui nesse canal, aí diz: hoje eu quero estudar sobre a Eucaristia. Aí vai, o tema é Eucaristia. Aí busca os vídeos desse canal aqui onde eu estou falando sobre a Eucaristia. Pegando livros, capítulos, versículos. Vai em outro canal ali do Daniel Silveira sobre a Eucaristia. Padre Paulo Ricardo sobre a Eucaristia. Escuta a explicação que dão sobre a Eucaristia. Então você vai só aprendendo. Você vai... amanhã, depois de amanhã, vou estudar sobre o tema purgatório. Vai, procura purgatório. Vai tomando nota. Você vai fazendo as apologéticas. Depois você está descobrindo a apologética dentro da própria Sagrada Escritura que você não pegou com ninguém. Como várias apologéticas. Por exemplo, a canonização dos santos dentro da Bíblia. A minha apologética, uma apologética que eu descobri sobre a canonização dos santos e louvores aos santos no livro da sabedoria e no livro do eclesiástico, ninguém ensina no mundo inteiro isso aí. Pode procurar. Não existe apologética como essa. Sobre a canonização dos santos e louvores aos santos. Hoje vou estudar sobre o sacramento da confissão. Vamos ver o que o irmão Fábio fala da confissão. Vamos ver que o outro ali, outro canal de outro católico ali está falando. Católicos, presta atenção, católicos que têm compromisso, apologistas que têm compromisso com a fé. Que vive essa fé com amor e carinho. E que sabe defender a fé. Como Daniel Silveira. Tem ali Denis, que também sabe. E que está falando ali sobre a fé, está ministrando, está trazendo vídeo sobre o tema. Isso aqui, né? Especificamente você começa pelos sacramentos. Primeiro, para você fazer um estudo bíblico de apologética, primeiro você deve conhecer os sacramentos na Bíblia, meu irmão, minha irmã. É o melhor caminho que você pode trilhar, é aprender primeiro sobre os sacramentos na Bíblia Sagrada. Porque todos estão aqui, Provérbios 9, verso 1 a verso 6. O verso 1 diz o quê? A sabedoria edificou sua casa e nela talhou 7 colunas. Ou seja, Jesus fundou sua igreja e nela colocou os 7 sacramentos. Eu trago nesse canal os sacramentos um por um. E tem até um vídeo falando dos 7 sacramentos, né? A ação do Espírito Santo nos sacramentos. Então você vai tomando nota, vai notando, você vai fazendo seus estudos, você vai conferindo na Bíblia. Agora não é chegar assim, abrir na Bíblia, aí ler aqui na Bíblia, por exemplo, diz assim: que honra que venha me visitar a mãe de meu Senhor. Deixa eu buscar ali o que é que está dizendo. Não. Você vai por temas. Não é você abrir a Bíblia e vai buscar o que está falando sobre aquilo ali. Não, você vai por temas. É o melhor estudo. Tem pessoas que fazem assim, o estudo fazem. Mas fica um pouco meio... Mas por tema é melhor. Hoje sobre a confissão. Amanhã sobre a unção dos enfermos. Amanhã sobre a Eucaristia. A missa na Bíblia, como esse irmão falou para mim: irmão, eu fiz um estudo da missa no Apocalipse seu. Anotando no caderno tudo, conferindo na Bíblia, estudando, buscando essa explicação cuidadosamente. É por aí. Eu fiz meus estudos assim, com o professor Felipe Aquino. Não foi muito de Bíblia, nem o padre Paulo Ricardo, ele não usa Bíblia. É muito pouco. Mas com o padre Luiz Toro,
com o ex-pastor do Natal já falecido, Paulo Leitão, notando, ó, minhas cadernetas, tudo notada de apologética. Em defesa da fé, aprendendo sobre a fé. Aprendi com as cartas de Santo Inácio de Antioquia, do quarto Papa da Igreja, São Clemente, as cartas de São Policarpo. Li também uma boa parte da obra eclesiástica de Santo Eusébio, buscando na patrística. Eu vou te mostrar na Bíblia que foi assim, ó. Quando nós pegamos São Lucas, olha, o doutor Lucas se tornou um expert em fé, em doutrina da igreja, porque ele investigou cuidadosamente com os que conheciam a fé. Veja se não foi. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 1, preste atenção. Muitos empreenderam em compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, referindo-se aos acontecimentos com Jesus. Como nos transmitiram, veja, eu busquei, São Lucas está dizendo, meu irmão, minha irmã, eu busquei cuidadosamente esses estudos. Eu estudei. Lucas estudou, investigou, buscou com São Paulo, buscou com outros da igreja, com outros apóstolos, a ponto de escrever o seu evangelho. Olha só. Como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Eles se tornaram o quê? Por estudar e por buscar ministros da palavra. Apologetas, doutores, teólogos. Nós temos hoje a Bíblia aqui na nossa mão, graças a quem? São Jerônimo. Graças aos católicos que escreveram o Novo Testamento. Investigaram tudo direito para poder escrever sobre a fé. Tornaram expert em fé. Na fé da igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia ensina como estudar a apologética. Como ter o conhecimento da doutrina da fé. São Paulo diz a Tito, em Tito 1,9. Aprenda a sã doutrina, para ensinar para os outros e para rebater aqueles que contradizem essa doutrina. Aqui está a apologética. Ela ensina sobre a fé da igreja fundada por Cristo e ela defende essa fé. Ao mesmo tempo que ela ensina, ela também é escudo para defender essa fé. Esse é o recurso que a apologética traz para nós. Nunca estudei um A em espanhol, não sei nem o português por ser semi-analfabeto, mas o Espírito Santo me deu a graça de eu entender o Padre Luiz Toro em tudo o que ele fala. Meus irmãos, esse mistério me deu a graça de eu entender o Padre Luiz Toro, que não fala a minha língua. José Plascencia, esses dias eu falando com José Plascencia, aprendi espanhol, falando com nem 100%, mas 90% do espanhol, a ponto de aprender tudo hoje, o que eu transmito aqui, aprendido com o Padre Luiz Toro. Falando esses dias com José Plascencia, um ex-protestante que se converteu à Igreja Católica, tem um canal dele aqui no YouTube, La Fé de la Iglesia, ou seja, a fé da igreja. Falando com ele, e ele disse, meu irmão, eu queria tanto saber falar português, eu não sei. Mas eu tenho um vídeo do meu testemunho com um irmão brasileiro traduzindo. Eu falei, meu irmão, você libera eu baixar esse vídeo para colocar no meu segundo canal? Ele disse, pode baixar. Nosso segundo canal está lá, José Plascencia, dando seu testemunho, e o brasileiro traduzindo em nossa língua. De entender o Padre Luiz Toro, para tudo que eu transmito aqui, Bíblia, você vê que o Padre Luiz Toro trabalha só com a Bíblia, uma das colunas da igreja. Eu também aqui, esse apostolado, trabalha com a Bíblia, a fim de mostrar que é um livro 100% católico. Se tornaram o quê? Ministros da palavra, ministros da fé, doutores da fé, expert na fé da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. São Lucas está dizendo isso. Investigou cuidadosamente para poder escrever o que ele escreveu, o Evangelho. Olha o que Atos dos Apóstolos diz. Atos 8, versículo 34. O eunuco ministro da rainha Candace
ele estava lendo a Torá. Uma passagem de Isaías que se referia ao Messias, a Cristo. E ele, sem entender, o Espírito Santo toca no coração de Filipe e diz: vai dar interpretação. Aquele homem precisa que a igreja dê a interpretação das Escrituras para ele. E no versículo 34 está escrito: o eunuco disse a Filipe: rogo-te. Nós temos que rogar, meus irmãos, por aquilo que o magistério nos ensina. Por aquilo que os compromissados que conhecem a fé ensina. Os apologetas católicos estão ensinando. Católicos que têm compromisso com os sacramentos. Cuidado com o canal do católico que não fala nos sacramentos, viu? Cuidado. Rogo-te que me interprete o que diz o profeta, se ele fala de si ou se fala de outro. 35. E Filipe começou a dar a interpretação, principiando pela passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Ele necessitou do magistério, meu irmão. Eu necessitei do Padre Luiz Touro, que faz parte do magistério. O magistério é composto dos bispos, dos padres e dos diáconos. Aqui foi o diácono que deu diácono da Igreja de Cristo Católica que deu a interpretação para o eunuco. E nessa interpretação ele recebe o primeiro sacramento da iniciação cristã, o batismo. Ele já começa a ter conhecimento, porque ele recebe da igreja esse conhecimento. Ele começa a estudar, a conhecer a doutrina da igreja. Eu disse para esse irmão, caderno, caneta, Bíblia na mão, vai pegando, versículo, o livro, capítulos, versículos. Foi assim que eu fiz. Por isso abri esse canal, para falar sobre a fé da igreja fundada por Cristo e defender essa fé. E olha que São Paulo está dizendo para o jovem bispo chamado Tito, capítulo 1, verso 9. Aprenda essa doutrina da igreja, aprenda essa doutrina para ensinar para os outros e para rebater aqueles que investigam, aqueles que investem, que falam mal, que perseguem essa doutrina. Quem persegue hoje como os protestantes? E assim nós temos que fazer. E a apologética, ela é um braço forte na igreja hoje. Hoje, o que tem de apologetas, né, aqui no YouTube tem o Daniel Silveira, defende a fé da Igreja de Cristo. Outros ex-protestantes, né, se tornaram expert, apologistas, em defender a fé da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que ele necessitou da igreja. Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. O magistério, Jesus dá toda a autoridade ao magistério, quando o magistério ensinar e falar, ser ele falando, ensinando. Quem vos ouve, a mim que ouve. O que a igreja liga na terra está ligado no céu, meu irmão. Você tem que estar ligado o que a igreja ensina. Tem que aprender o que a igreja ensina. Isso é apologética. Isso é conhecer a sua fé, isso é estudo bíblico. O estudo bíblico básico é sobre os sacramentos. Quando você fizer o estudo básico sobre os sacramentos, na Bíblia Sagrada, que você aprendeu os 7 na Bíblia Sagrada, você já vai estar com o seu coração aberto a compreender a intercessão dos santos, os dogmas marianos na Bíblia, os dogmas eucarísticos na Bíblia. Entende? A canonização dos santos na Bíblia. Eu sou o único que trago a canonização dos santos no livro da sabedoria e o louvor e as comemorações aos santos que a igreja faz todos os dias no Eclesiastes 39. Eu trago isso, está nesse canal. Eu sou o único que trago. Procure outro para ver se traz essa apologética. Por quê? Porque eu estudando essas apologéticas, eu descobri outras apologéticas na Bíblia. Você vai se tornando conhecedor, tendo intimidade com a Bíblia, conhecendo as coisas, abrindo-se para a fé. Claro, a doutrina ela é profunda, diz a carta aos Hebreus. Necessitais de leite, porque ainda és criança. Já era para estar no alimento sólido. Então, quando você sai de um estágio, já está entrando no outro estágio, igual você vai estudar. Você começa na primeira série, depois na segunda série, terceira, quarta, quinta. E você vai aumentando o seu conhecimento. A ponto de fazer
O que nós fazemos hoje aqui nesse apostolado. Que maravilha. Meu irmão, minha irmã, não tem coisa melhor do que falar, anunciar a fé da igreja fundada por Cristo. Eu trago a apologética da cruz de Cristo nesse canal como nenhum outro traz. Tem vários vídeos falando da cruz de Cristo. É aquele vídeo que eu trouxe que mostra assim, São Paulo usou o crucifixo, será que eu não posso usar o crucifixo? Que apologética aquela. Quantos testemunhos diante daquela apologética do crucifixo. Por isso, meus irmãos, São Paulo diz em 1 Coríntios 11, presta atenção. Olha o que São Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. E você vai descobrindo essas apologéticas com os apologistas, com os apologetas. Conosco aqui, com Daniel Silveira. Repito, Denis. Outro também aqui que eu esqueci de falar dele, mas agora me veio à cabeça. O missionário Sidney da Veiga, que tem um conhecimento extraordinário. Extraordinário. Ex-pastor. Tem o canal dele aqui, busca que você vai encontrar. Missionário Sidney da Veiga. Um homem compromissado com a obra de Deus. Com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Dom José Falcão, professor de Bíblia, doutor de Bíblia. Um bispo. Olha o que diz São Paulo. 1 Coríntios 11, 1, preste atenção. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí você vai dizer assim, peraí. Opa, acabei, desculpa aí, bati no microfone. Os protestantes dizem que nós temos que ser imitadores de Cristo, não dos santos. Peraí. Aqui a coisa, a própria Bíblia protestante também diz isso. Sede meus imitadores como eu sou do Cristo. Aí você olha para Gálatas 2:20, diz, já não sou mais que vive, é Cristo que vive em mim. Por isso, já não sou mais que vive, é Cristo que vive em mim. Quem vos ouve é a mim que ouve. Então, isso é um homem eucaristizado. 6 de João 56. Que como da minha carne e do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Por isso Paulo disse, homem da Eucaristia, que falou do capítulo 8 ao capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Já não sou mais que vive, é Cristo que vive em mim. Isso só se dá através da Eucaristia. Peraí. A Bíblia está dizendo para nós sermos imitadores dos santos. Mas por que os protestantes dizem, olha, os seguidores de São Francisco, que seguem as pegadas de São Francisco, é idolatria. Olha, os que seguem, os franciscanos, né, seguem as pegadas de São Francisco, é idolatria. Olha, os claretianos que seguem as pegadas de Santa Clara, é idolatria. Peraí. Foi idolatria Paulo dizer isso? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo para nós sermos imitadores do santo São Paulo, seguir suas pegadas, porque já não é ele mais que vive, é Cristo que vive nele. Por isso nós vemos os franciscanos, não é idolatria. Nós vemos os franciscanos seguir as pegadas de São Francisco. Os salesianos seguiam as pegadas de Dom Bosco, os beneditinos de São Bento, e por aí vai. Entende, meus irmãos? Tudo isso está dentro quando você começa a fazer uma apologética como essa, fazer uns estudos como esse. Você vai entender perfeitamente que a Igreja de Cristo não tem erro, não tem dolo, não tem engano, é perfeita. Desde os primeiros apóstolos. Sede meus imitadores, São Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Os santos, meus irmãos, já não eram mais os santos que viviam, era o próprio Cristo. Quando você busca o sacramento da confissão, você não está confessando pecado do homem, é a Jesus, é a impressão na Cristo. O padre em qualquer sacramento é a pessoa de Cristo. O padre presidindo a missa é Cristo. Eu já trouxe aqui a impressão da Cristo nesse canal, provando na Bíblia, mostrando isso.
O milagre da transubstanciação, porque quando o Padre diz mandar em vosso espírito para que essas ofertas se mudem no corpo, no sangue, ela se transforma na carne e no sangue de Cristo. Aonde é que está esse mistério da transubstanciação? Eu já trouxe nesse canal. Tá aí, procura em persona Christi. O que o Padre é em persona Christi? O que o Padre está na pessoa de Cristo? Eu mostro na Bíblia. Todas as dúvidas, muitas dúvidas de muitos católicos retiradas aqui nesse apostolado. Louvado seja Deus por isso. Sabe, meus irmãos, às vezes eu estou desanimado, às vezes estou com aquele desânimo, aí eu vou no meu celular, tá lá, mostrando que alguém comentou. Aí eu abro para olhar aquele comentário, tá lá um testemunho maravilhoso. Mas como me anima, meu irmão. Mas como incendeia a minha alma e o meu coração. Saber que alguém está sendo agraciado com aquilo que o Espírito Santo colocou e me ensinou através da igreja para eu transmitir a outros. Tem algo que pague isso? Não tem. Por isso os santos deram a vida pela igreja e por Cristo. Porque não tem algo que pague isso. Olha, o próprio São Paulo, não é São Paulo, é o escritor da Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7, diz assim, ó: lembrai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus, sabei como souber encerrar a carreira e imitares a fé. Peraí, aqui está a palavra de Deus, então você vai buscar o que? A apologética. Apologética dentro da Sagrada Escritura, uma apologética empatrística, como José Placência. Aí você vai entender que a sola escritura é errado, você vai entender que a sola gratia é errado, você vai entender que o sola Cristo é errado, porque nem Jesus ensinou o sola Cristo. Eu já trouxe nesse canal quando a mãe, Maria Salomé, mãe de Tiago, Maior e de João, se ajoelha aos pés de Cristo e diz: Senhor, concede a salvação para estes meus filhos, um à tua esquerda e outro à tua direita no paraíso. Jesus disse: mulher, tu não sabe o que estás pedindo. Cortando pela raiz a sola Cristo. Sim, irmão Fábio, Jesus é o único mediador de redenção, sim. Mas como ele é mediador de redenção, ele quis dar sua glória, deu sua glória à igreja. Para que a igreja tenha o condão de nos salvar. O que ela liga na terra está ligado no céu logo na fundação. Capítulo 16 de Mateus, versículo 19. Capítulo 22 de Lucas, versículo 28. Como o Pai colocou o reino a meu favor, eu coloco o reino a vosso favor, entregou na mão da igreja. Então quando a igreja nos perdoa, está perdoado. João 20, versículo 21 a 23. Confissão. Então tudo isso abrange a apologética. Veja, lembrai-vos daqueles que foram expert na fé. Lembrai-vos dos pais da igreja, lembrai dos doutores da igreja, São Tomás de Aquino, lembrai-vos de um grande São Francisco, do grande Santo Antônio. Às vezes chegam algumas pessoas nos vídeos no meu canal e dizem assim: ei, você precisa falar da tradição, você precisa falar da patrística, porque você só está falando em Bíblia. A missão desse apostolado é trazer a apologética católica pela Bíblia. A eu trazer a apologética pela Bíblia, eu não estou só incentivando as pessoas. Me poste um vídeo meu onde eu estou incentivando as pessoas a dizer que é a sola escritura como os protestantes. Me diga, não tem lugar nenhum. Mas estou ensinando que a Bíblia é um mapa que leva ao tesouro, que é Jesus. Na presente vive real, na Eucaristia. Porque a tradição oral e a tradição escrita, elas estão de mão dada, é indissolúvel, é inseparável, não se separa. Temos a escrita por cada oral. Aí chegavam as pessoas. Eu queria ver que essas pessoas falassem para Santo Antônio. Santo Antônio, toda a Bíblia da Ave Maria, no começo dela que você abre, tem lá Santo Antônio, doutor evangélico. Meus irmãos, Santo Antônio pregava tanta palavra de Deus que sua língua está intacta até hoje, a Bíblia. Esse povo ia dizer para Santo Antônio: olha, Santo Antônio, tu está só na sola escritura, tu está só na Bíblia, fala na tradição, fala nos santos, fala não sei quem mais. Canonizado pela igreja. Santo Antônio pregava unicamente, exclusivamente a Bíblia. Pregava tanto homem que um dia ele chegou na cidade, a igreja abandonada, pegou um chucai e saiu no meio da rua: olha, hoje tem pregação na igreja, hoje tem a missa, vão à missa. Nenhuma pessoa foi. Santo Antônio começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
proclama o evangelho e começa a explicar para as paredes, quando de repente as andorinhas começam a entrar naquela igreja, aquele povo começa a olhar, e que negócio é aquele? Como é que os pássaros estão entrando naquela igreja? E vão olhar. Quando chega lá, tá os pássaros em cima das bancas, nas cadeiras da igreja, do templo, e aquele povo começa a ouvir a pregação de Santo Antônio e começa a ser transformado naquele lugar. Um dia Santo Antônio chegou numa pequena cidadezinha e começou a pregar a palavra de Deus na rua, e disseram assim: nós não queremos ouvir seu padre herege. Expulsaram Santo Antônio. Ele saiu da cidade, começou a pregar perto de umas lagoas, os peixes saíram para ouvir a pregação de Santo Antônio, e aqueles que estavam na roça ouviram os peixes saindo e foram ouvir a pregação do monge. O sermão do monge, vidas foram transformadas, doutor evangélico, homem que pregou a palavra de Deus, sua língua está intacta de tanto proclamar a palavra de Deus, meu irmão. Sabe qual foi o primeiro santo que eu conheci na minha vida quando eu era ainda criança? Santo Antônio. Um dia Santo Antônio chegou numa casa, pediu um copo d'água, e ele disse: padre herege não bebe água aqui, falso pior. Santo Antônio disse: me dê o copo d'água para mim beber. E depois que eu beber, você vai tornar a encher, e eu vou pegar o copo de vidro e lançá-lo cheio de água naquela pedra. Se esse copo desbagaçar, eu sou um falso padre. Como você está dizendo. Santo Antônio pega aquele copo com água e lança numa pedra, com toda a força que tem. O copo bate na pedra, o copo de vidro, e o copo pula, dá cambalhotas no ar e cai no chão em pé com a água dentro dele. Aquele herege cai de joelhos e diz: eu quero hoje conhecer o Deus que você conhece. Eu quero hoje ser transformado pelo Jesus que você serve. Meu queridíssimo irmão, eu estou aqui mostrando para você como se deve fazer um bom estudo de apologética, como você mora dentro do mato, assim como eu. Hoje você tem uma ferramenta em suas mãos que você pode investigar, estudar cuidadosamente. Na época de São Lucas ele não tinha não. Ele tinha que ir atrás deles para estudar pessoalmente com eles. E hoje nós podemos estudar, sabe? Dr. Fernando Casanova lá na Costa Rica. Dr. Scott Hans lá nos Estados Unidos. E podemos estudar com eles. Padre Luiz Toro está na Venezuela, em outros países, eu estudei com ele. E faço apologética, hoje no nosso segundo canal, estou traduzindo vídeo deles e colocando lá. E você vê os testemunhos de muitas pessoas através da apologética do Padre Luiz Toro que volta para a igreja. Ovelhas feridas, cansadas com as mentiras dos pastores, com as enrolações das seitas, dos lobos. Me diga se existe algo que pague isso, meu irmão. Minha irmã, não tem. Então, meu irmãozinho aí, siga essa dica que eu estou te dizendo. Estuda. Coloca assim, tema Eucaristia. Aí dessa Eucaristia você vai estudar o dogma da Eucaristia, a presença viva e real de Cristo na Eucaristia, como diz Lucas, diz João 6,51, eu sou o pão vivo, já está dizendo que o pão é Ele. O pão consagrado é Ele. Eu tenho um vídeo de estudo que está aqui para postar, e eu vou postar esse vídeo onde eu mostro o dogma eucarístico perfeitamente na Bíblia, mostrando a Bíblia com detalhes para você, fazendo um estudo bíblico maravilhoso do dogma da Eucaristia, da presença viva de Cristo. Não foi a igreja que inventou, como diz as heresias, está na Bíblia. Aliás, todos os dogmas estão na Bíblia. Todas as doutrinas, da sã doutrina está na Bíblia. O que é a igreja católica, eu quero te aconselhar também a ler o catecismo, é a doutrina básica da igreja. Ali tem muita coisa que a igreja concorda, que a igreja condena. Então, isso faz parte da fé, para se tornar um apologeta, para se tornar um conhecedor da fé. Certo? Vamos fazer esse compromisso? Prometo fazer, dentro de Jesus e dentro da igreja? Muito bem. Então estamos combinados. Espero que você faça. Então Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aqui está o Pix ao meu lado. Né? Nem sei se é aqui ou se é aqui, porque no vídeo. Mas provavelmente. Eu sei que um desses lados aqui aparece um Pix, né? Aqui um lado fica o logo do canal, o outro lado fica o Pix, não sei, mas tá aí. Quem puder nos ajudar, nos ajude. Porque é pessoas assim que precisam da nossa ajuda. Esse novo aparelho que nós compramos tem também dinheiro daqueles que contribuíram, ajudaram para poder pagar. Então continue nos ajudando. É cada vez mais trazendo, né, algo melhor para vocês.
Isso aqui não é para exaltar e nem glorificar, Fábio, não. É a testemunho de pessoas que testemunham. Já temos, para a honra e glória de Cristo, 4 apologetas formados nesse canal. Louvado seja Deus por isso. 3 homens e uma mulher que vão abrir canais. Outros que vai abrir, né, contas em redes sociais para poder falar da fé e anunciar conforme aprendeu aqui, que está escrito desde o começo desse canal. Me diga, se existe algo que pague isso, nada paga. Então, quando você contribui com R$1 e eu compro um aparelho como esse aparelho aqui, ó, tá dando para dublar o Padre do Estouro perfeitamente. Perfeitamente. Nós estamos trazendo, colocando no segundo canal esses dublagens. Eu estou trazendo vários testemunhos de protestantes que voltaram, estão voltando para a Igreja Católica, a Igreja de Cristo. Oh, meu irmão, que maravilha. Louvado seja Deus por isso. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma. Hoje evangelizada, o Império Romano. A Igreja de Cristo Católica diz que a Igreja cristianizou os impérios pagãos romanos. Os protestantes dizem não, que foi o Império Romano que paganizou a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo disse que foi ela que cristianizou o Império Romano. Estude e tire suas conclusões e você vai ver perfeitamente que foi a Igreja que cristianizou o Império Romano. Amém? Salve Roma, salve Maria Imaculada sempre.